E aí, minha população, povo amado do segundo ano, tudo certo? Galera, espero que tenha todo mundo bem, todo mundo se cuidando, todo mundo se amando, todo mundo se respeitando. É isso aí, galera, vamos aprender muita coisa aí na nossa vida aí, com tantas coisas que acontecem à nossa volta. E vamos para a aula de história, que o tempo não pode parar. Bom, anteriormente nós falamos de alguns processos de colonizações que ocorreram ao longo do processo histórico aqui na América, correto? E agora nós vamos falar um pouco da colonização portuguesa no Brasil, tá? O processo de colonização no Brasil, ele foi consequência já do desenvolvimento do processo de expansão marítima, que nós falamos muito sobre a questão da expansão marítima e eu não preciso voltar às aulas anteriores para falar sobre a expansão marítima, tá ok? Bom, a expansão marítima ela foi realizada pelos portugueses, todo mundo sabe que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações, tá ok? Um dos fatos foi a posição geográfica de Portugal, e Portugal naquele momento, a economia de Portugal não estava tão ruim quanto alguns países da Europa que tardiamente entraram na expansão marítima, tá ok? Durante esse século, tá? Durante o século XV, os portugueses ocuparam regiões estratégicas ali da Ásia e da África, tá? Então, assim, os portugueses já dominavam essas regiões, tanto da Ásia e da África, tá? E, quer dizer, foram a partir daí que veio a necessidade de comercializar com outros povos, tá ok, galera? Bom, dentro dessa análise do comércio de expansão, dentro dessa ideia de expandir seu império, tá ok? Portugal, ele não tinha muito interesse no Brasil, no sentido de criar uma colônia, tá? Eles chegavam no Brasil, tiravam o que o país tinha e iam embora. Eles só tardiamente, né, depois de um bom tempo, com algumas invasões, e uma delas foram dos franceses aqui no Rio de Janeiro, eles perceberam que tinha que fazer alguma coisa, tá ok? E para isso que nós vamos agora perceber o que aconteceu. O processo de colonização durou da primeira metade do século XVI até a primeira metade do século XIX. Olha que coisa interessante aí. Antes de 1500, o território era habitado apenas pelos indígenas, no caso, os nativos. Essa é a palavra mais correta, tá ok? Em contraste com outras civilizações que já habitavam esse território. Então, do outro lado, tinham a Espanha, que já dominava muitos territórios dessa área, esses territórios aqui. Então, quer dizer, Portugal competia muito com a Espanha. Espanha e Portugal brigavam muito sobre a ideia de expandir seu império, fazer comércio, negociar, comprar escravos. Portugal e Espanha brigavam muito. A economia do período colonial brasileiro foi caracterizado justamente pela monocultura, pelo latifúndio e pela mão de obra escrava. Então vamos lá, vocês podem já colocar isso aqui anotado, justamente que é uma monocultura, o latifúndio e a mão de obra escrava. E todo mundo sabe de onde vinha essa mão de obra escrava. No ano de 1531, devido à ameaça francesa, o rei Dom João, nosso tio Dom João, tá, ele enviou para cá Martim Afonso de Souza para comandar uma expedição no Brasil. Nesse período foi fundado, tá, que no ano seguinte, a Vila de São Vicente, tá? A Vila de São Vicente foi fundada justamente com essa grande necessidade. Um local, um ambiente administrativo onde justamente Martim Afonso poderia se reunir e criar políticas, estratégias para essa ameaça dos franceses e melhor justamente organizar o Brasil ali. Bom, a colonização foi efetivamente iniciada em 1534, quando Dom João dividiu o território em 15 capitanias hereditárias, tá? Doada a 12 donatários que podiam dominar o território e tirar recursos da terra. Se chama-se capitanias hereditárias, meus filhos, porque elas poderiam passar de pai para filho. Então, quer dizer, se meu pai era dono de uma terra dada por Dom João, essa terra poderia ser minha, poderia ser do meu filho, poderia ser do meu neto. É daí que nós começamos a pensar o porquê hoje o Brasil é um país extenso, onde poucas pessoas têm aonde morar, justamente pelo passado histórico sombrio na nossa vida, tá ok?
essa ideia de dar terras para as pessoas que tinham condições e as demais pessoas não, isso foi algo que pesou na nossa história, tá? Lá na página 10, na unidade 15, meus filhos, vamos lá? Todo mundo abrindo aí, página 10, unidade 15, podemos nos deparar com um mapa igual a esse aqui. Esse mapa está na página de vocês. É só ver lá na página 10, na unidade 15, que você vai se deparar com esse mapa aqui, tá ok? Viu? Deu uma olhadinha no mapa? Isso aí, fica com o mapa aberto agora. Presta atenção. Portanto, os primeiros 30 anos da história da América Portuguesa resumiram-se na instalação de feitorias no litoral brasileiro e nos trabalhos forçados dos nativos para derrubar o pau-brasil e mostrar aquilo que o país tinha de melhor, né? O Brasil tinha muita coisa, então os nativos acabavam mostrando para os portugueses as riquezas do Brasil, tá ok? E aí o pau-brasil era uma árvore muito valiosa, tá? Que poderia ser justamente comercializada com facilidade para a Europa. Bom, mas quem eram os donatários? Bom, os donatários eram comerciantes, eram pessoas da nobreza de Portugal que tinham uma boa relação com a coroa, tá ok? O desenvolvimento da capitania era a função justamente do donatário, que recebia o direito de dominar a terra justamente pela chamada carta de doação. Os deveres dos donatários em relação atribuído à coroa, né, estavam baseadas na carta foral. Essa carta que eles recebiam, tá, e esses deveres dos donatários, eram baseados no seguinte: a criação de vilas e povoados, exercer a justiça, incentivar a construção de engenho, distribuição de terras, que eram chamados seis-marias, que era um modelo de distribuição de terra que já existia lá em Portugal, tá ok? A ideia das seis-marias era aumentar a produção de alimentos enviadas para Portugal, que foi afetada pelos surtos da peste negra, né? Os surtos da peste negra contribuíram para Portugal ficar escasso em relação aos alimentos. Os donatários tinham os seguintes deveres e direitos: direitos de cobrar impostos, escravizar os nativos, que era para o trabalho das lavouras, doar as terras, que eram as seis-marias, julgar as situações, podendo até condenar à morte, tá? Crimes esses contra a coroa e contra o império poderiam ser julgados à morte, tá ok, galera? E os deveres eram pagar os impostos ao governo, defender a terra que colonizaram, a terra que aqui tinham, promover o progresso das capitanias a seu próprio recurso, tá ok? As capitanias, só que aí tem um lado interessante, as capitanias não foram um empreendimento de grande sucesso, pelo contrário, as capitanias elas acabaram fracassando. Somente São Vicente e Pernambuco, elas acabaram tendo sucesso, isso porque São Vicente e Pernambuco, elas tiveram uma boa gestão, e tendo uma boa gestão, elas acabaram justamente progredindo. Para quem não sabe, São Vicente hoje se chama São Paulo, e Pernambuco se chama Pernambuco, tá? Essa é a grande análise. Bom, e você vai falar, mas tio Léo, o que fez com que as capitanias fracassassem? Primeira coisa, vamos falar aqui abertamente o que aconteceu. Primeiro foi a corrupção, né? Começa por aí, né? O Brasil já tem isso no DNA, na veia. Primeiro foi a corrupção. Mas, dentro da corrupção, nós podemos destacar que cai muito isso em prova, tá? Cai muito no Enem. O alto custo para a iniciativa privada, era muito caro a iniciativa privada. As grandes dificuldades que eles tinham de defender o território, tá? Dos ataques dos franceses e dos nativos, porque muitos nativos se aliaram a franceses naquele momento. A falta de dinheiro, tá? A falta de comunicação que eles não tinham, tá? Eles quase não se comunicavam com Portugal. Então, assim, esses 3 itens aí em cima, tá? Anotando aí, esses 3 itens aí em cima foram uma das razões para que as capitanias hereditárias realmente não dessem certo. Bom, sendo assim, a alternativa está na página 11, na unidade 15. Vamos lá, galera, turma, página 11, unidade 15, o governo geral.
Bom, o governo geral foi um sistema na qual foi instituído um governo centralizado, acabou esse negócio de capitanias hereditárias, vamos criar um governo centralizado com um só governante, um só administrador que tenha autoridade máxima. O nome desse indivíduo passa a se chamar governador geral. O nome desse indivíduo passa a se chamar governador geral. O governador geral, tá? Ele tinha justamente alguns requisitos básicos, tá? Ele tinha que buscar pelo lado administrativo e centralizar justamente o país numa política voltada num só lugar. E aí nós temos o processo de colonização, que passa a ser diretamente no Brasil. Nós temos o governo geral, tá? Que repensou no modelo de sistema de capitanias hereditárias, viu que não deu certo, então tinha que parar por aí. Em 1548, justamente instituiu o governo geral, tá? E pensou no comando de defesa militar da colônia. Nós não tínhamos um comando de defesa militar, por isso que as invasões em solo brasileiro era constante. As invasões no solo do Brasil eram constantes por causa disso, tá? Porque não tinha um comando de defesa, tá? Aqui no Brasil. E a partir daí vinha o direito de nomear funcionários da justiça e mexer na legislação, alterar a legislação de acordo com a necessidade de cada condado, de cada estado. A partir daí o governo geral tinha a tentativa de centralizar a administração, fundar as cidades, tá? Que a fundação da primeira cidade ali, a cidade de Salvador, tá ok? E nós vamos estudar no futuro, tá? Esses indivíduos, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. São esses indivíduos que nós vamos estudar no futuro, que são importantíssimos para o governo geral e a administração do país, de como o país caminhava nesse primeiro processo de colonização, como era a ideia dos portugueses em relação ao Brasil, como se tinha essa colonização, tá? O governo geral, ele tinha esse critério aqui, tá? O governo geral, ele tinha o ouvidor-mor, o promovedor-mor, o capitão-mor, as capitanias hereditárias e reais e as câmaras municipais. As câmaras municipais, elas foram criadas como uma análise administrativa das vilas. Então, as câmaras municipais, eles ficavam nas vilas e nos povoados, ajudando na administração justamente do governador. Esses indivíduos que trabalhavam nas câmaras municipais eram chamados os homens bons, que eram os homens de confiança da corte e os homens de confiança do governador geral. Bom, as câmaras municipais tinham a função de cuidar das questões políticas, judiciais e administrativas, fiscais e monetárias de cada município ali de cada região. O governo geral significou a centralização administrativa, em contraste com a autonomia do sistema justamente capitalista, o sistema que prevalecia. Quando eu falo do capitalismo, eu estou falando que a partir de agora, o que Portugal ele pensa em obter muito mais lucro. Essa é a análise. Precisamos de mais dinheiro. Então você precisa de mais lucro. Essa é a grande questão. O primeiro governador foi Tomé de Souza, tá? Que deveria o quê? Que deveria reprimir as revoltas nativas, defender o território dos franceses e encontrar metais preciosos. Então o objetivo era esse. Tomé de Souza, ele foi designado de Portugal para cá para isso. Ó, você vai para lá, mas você vai ter que acabar com as revoltas dos nativos, você vai ter que defender o território. E outra coisa, até agora nós não encontramos nenhum metais preciosos. A gente só encontrou pau-brasil, árvore, 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 não dá para viver de árvore, pelo amor de Deus. Então Tomé de Souza foi enviado para cá, tá ok? Junto com Tomé de Souza, quem veio para cá? Os jesuítas, que nós vamos falar muito dos jesuítas e dos bandeirantes daqui para frente, tá? Em 29/3 de 1549, Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos, a primeira capital do Brasil, e também criou a Diocese de Salvador, tá ok? Bom, a partir daí, quando Tomé de Souza chegou aqui, ele pensou, vamos criar Salvador. A ideia de criar Salvador era um local que poderia ser o centro político e administrativo naquele momento. Então, Salvador atendia
tá? Segundo a visão dele, a necessidade daquilo que ele queria. Bom, lá no livro, na página 12, na unidade 15, vamos lá, galera, livro, página 12, unidade 15, temos que dentro da gestão dele temos o grande desenvolvimento da agricultura e da pecuária, distribuição de armas e munições aos colonos e construções de várias fortalezas em área estratégica, organizou o sistema de defesa e comércio, tá? Com ele também chegaram no Brasil os jesuítas, com a missão de catequizar os nativos para conhecessem a fé cristã católica, tá? Fundou o primeiro bispado do Brasil, o primeiro colégio do Brasil, tá? Porque aqui não tinha um ensino, então passa a ter o primeiro ensino, não é o ensino que nós conhecemos hoje, mas eram as escolas para poder ensinar as pessoas o básico, né? Aprender a ler e escrever, tá? Não era uma escola, uma universidade, não tinha nada disso, era apenas para que as pessoas pudessem ter acesso a alguns conhecimentos básicos, tá? Bom, galera, então um beijo, um abraço, até a próxima. Paramos aqui agora na questão de Tomé de Souza e logo em seguida vamos dar continuidade a algumas ideias dele e depois vamos para os outros indivíduos aí. Valeu, galera, um abraço, fui!